Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra, a satisfação de receber como convidado o jovem vereador Bruno Lessa, atual presidente da Comissão Permanente de Fiscalização das Empresas Públicas da Câmara Municipal de Niterói. É o vereador mais jovem da atual legislatura, 22 anos. Amanhã estará completando 23, para a alegria de todos nós, e está no seu primeiro mandato. Se interessou pela política desde bem cedo e já aos 16 anos foi eleito presidente da Juventude Municipal do seu partido, PSDB. Concorreu pela primeira vez aos 17 anos e é o candidato mais jovem, foi o candidato mais jovem do país. E no ano passado concorreu novamente e foi eleito. Atualmente divide seu tempo entre a Câmara Municipal e a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, Bruno Lessa. É uma alegria muito grande tê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Mônaco. Boa tarde para todos os telespectadores da UniTV, da TV Fluminense. E é um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse programa já super conhecido na cidade de Niterói, principalmente ao seu lado, uma figura tão renomada da área cultural da cidade de Niterói. Então, é um prazer imenso estar aqui hoje. Muito obrigado, Bruno. Bruno, você presidiu a CPI dos ônibus. Gostaria de saber se houve algum avanço para que o transporte de nossa cidade alcance de imediato ou, no futuro, alguma melhoria. Claro, é importante a gente falar sobre a CPI inicialmente o seguinte, pegar e fazer uma comparação entre o município do Rio e o município de Niterói. No município do Rio, o vereador que propôs a comissão não se tornou presidente, acho que não se tornou membro, e daí houve uma judicialização muito grande da comissão parlamentar de inquérito lá. Em Niterói foi diferente. Eu propus a comissão e me tornei, depois de um grande debate com os demais colegas, o presidente da comissão parlamentar de inquérito dos transportes coletivos aqui na cidade. Naturalmente, foi uma luta muito grande tocar essa CPI durante 4 meses, mas a gente pautou a comissão por 2 princípios, publicidade e transparência. Nossas reuniões, inclusive os depoimentos, eram públicos, abertos, a população participava e todas as ações da comissão eram absolutamente transparentes. Nós buscamos ouvir a população, criamos uma ouvidoria, criamos canais através das mídias sociais, criamos e-mail, enfim, fizemos audiências públicas nos bairros da cidade, para que a população pudesse passar quais eram os problemas que ela sofria com o transporte público na cidade. E fizemos um trabalho investigativo muito grande, muito árduo, muito difícil, mas que teve um bom resultado. Primeiro, Mônaco, por uma questão básica. O niteroense sempre reclamou, e com razão, do preço da tarifa que pagou. Sempre reclamou. Porque Niterói tem distâncias muito mais curtas, mas paga a mesma tarifa que a cidade do Rio de Janeiro. Isso não se justifica. Então, nós fizemos uma auditoria profunda na planilha de custo dos ônibus da cidade e chegamos à conclusão que a tarifa pode ser mais barata. A tarifa, revisando apenas alguns insumos da tarifa de 2012, poderia custar R$ 2,57 em vez de R$ 2,75. Havendo a otimização do sistema de transporte, que é o que a licitação que foi feita no ano passado defendia, aí nós podemos chegar à tarifa de R$ 2,25 na cidade de Niterói. Segundo, nós fizemos um trabalho muito grande de investigação da licitação que foi feita para as linhas de ônibus na cidade. As linhas de ônibus sempre foram através de permissões precárias, dadas do poder público para as empresas, e ano passado foi feita uma licitação. Essa licitação, no entendimento da CPI, ela deve ser anulada, esse edital de licitação e esse processo licitatório. Porque ela teve um único objetivo ao longo de todo o tempo, foi favorecer que as mesmas empresas que já operavam o sistema de transporte continuassem operando com as mesmas linhas. Então, a licitação, em todo o seu escopo, ela tinha um único objetivo, favorecer essas empresas.
e restringir a competitividade, restringir a concorrência. O que seria o ideal? Nós deveríamos ter adotado um modelo de licitação onde ganhasse, por exemplo, a empresa ou o consórcio que tivesse a proposta de menor tarifa, ou seja, o poder público estabeleceria uma tarifa limite de R$ 2,75, que era a tarifa que vigorava, e ganharia a licitação aquela empresa ou consórcio que apresentasse uma tarifa menor, que falasse, não, eu consigo operar o sistema por R$ 2,20, eu por R$ 2,10. Então a licitação foi feita com o objetivo de favorecer as empresas e a gente pede a anulação do processo licitatório. Lamentavelmente, Mônaco, para minha tristeza, eu sou um vereador de oposição, a oposição é na minoria dentro da comissão, como é dentro da casa, somos 21 vereadores, 17 de governo, 4 de oposição, travamos sempre debates de absoluto respeito, porque eu entendo que a política ela deve ser feita na área da discordância política e nunca pessoal, somos adversários políticos, de maneira nenhuma inimigos. O relatório que foi apresentado foi um relatório que não saiu a contento do trabalho que a comissão fez, na minha visão. Não propunha, por exemplo, redução de tarifa, não propunha anulação do edital de licitação, não encaminhava as irregularidades das empresas e do poder público ao Ministério Público e à Receita Federal. Nós fizemos um relatório em separado, perdemos a votação, mas estamos levando a esses órgãos. Ontem, por exemplo, estive com o promotor Augusto Viana do Ministério Público levando o relatório. Eu tenho certeza que isso vai gerar uma boa investigação. Então a população de Niterói pode esperar que essa CPI vai trazer resultados. Nós nos dedicamos muito esse ano a essa comissão e foi um trabalho muito transparente, muito correto, e a população acompanhou, participou, e pode ter certeza que, independente de CPI ou não, a cidade ganhou um novo fiscalizador na área de transporte, que eu vou dedicar meu mandato em grande parte a isso, porque é um assunto que é muito caro à população de Niterói. Foi muito bom o seu esclarecimento, Bruno. Obrigado. Passamos agora para a segunda pergunta. Como um dos vereadores mais jovens do país, né, tem algum plano que possa beneficiar os universitários? A gente precisa de políticas públicas para a juventude no nosso país, né? A gente só vai mudar o Brasil a longo prazo. E a longo prazo investindo no jovem, investindo na juventude, investindo em educação. E é evidente que no âmbito municipal a gente precisa refletir também esse tipo de política. Eu foco muito, Mônaco, nas ações de primeiro emprego. Fiz algumas emendas ao orçamento que lamentavelmente foram rejeitadas pela bancada governista, mas que a gente vai insistir, de criação de um centro municipal de primeiro emprego para que o jovem pudesse ter uma referência na hora de buscar a sua primeira carteira assinada. Fiz uma emenda que eu acho essencial, e aí quero até elogiar o trabalho da UF, que era uma emenda para se criar um pré-vestibular público municipal. A UF tem um belíssimo trabalho, tem um pré-vestibular gratuito, e a cidade podia buscar até uma parceria com isso. E eu fiz uma emenda tirando parte do dinheiro reservado para a limpeza das escolas, que em Niterói é milionária. A prefeitura gasta 20 milhões por ano limpando escola. Eu já até denunciei esse contrato ao Ministério Público. E nós tiramos parte dessa verba para encaminhar para a criação de um pré-vestibular público municipal. Lamentavelmente não foi aprovado. E tem um projeto de lei que eu considero vital para os universitários em Niterói. Inclusive, colocamos isso também, isso já foi objeto de um projeto de lei meu e de uma emenda à lei orgânica que está para ser votada na Câmara, e colocamos isso no relatório final da CPI, que é o passe livre para estudante universitário. Isso é muito importante. Ora, o estudante ele tem passe livre no ensino fundamental, tem no ensino médio. Quando chega no ensino universitário, no nível de 3º grau, que é onde ele tem mais despesas com xerox, com livro, enfim, com uma infinidade de coisas, ele tem cortado o seu benefício. É realmente uma medida importante a ser tomada. Então nós estamos defendendo, plenamente. Claro, obrigado, o passe livre para o estudante universitário, e está já em tramitação na Câmara esse projeto, e a gente espera, lamentavelmente não pode ser votado esse ano, mas a gente espera que no ano que vem seja votado, aprovado e sancionado pelo prefeito. Sim. Este ano de 2013, Bruno, os trabalhos legislativos foram encerrados. Acompanhei de perto o seu trabalho e o parabenizo pelas suas iniciativas no ano que se finda. Muitos ficaram surpresos com o seu belo trabalho. Gostaria de saber como é que você se sente, né, com o resultado desse seu trabalho. Como é que você poderia falar? Primeiro, quero agradecer as palavras, Mônaco. Obrigado, eu fico muito satisfeito. Estou no meu primeiro mandato, sou o mais jovem vereador da Câmara, tenho 22 anos, amanhã completo 23, e um desafio muito grande esse primeiro ano de mandato. Mas a gente se esforçou muito para fazer um bom mandato, e nosso mandato se reflete até em números.
Nós apresentamos mais de 30 projetos de lei, quase 100 requerimentos de informação, mais de 500 indicações legislativas. É um número respeitável. Não? Presidimos uma CPI, nunca um vereador de oposição conseguiu criar e presidir uma CPI na Câmara, uma CPI que fez uma investigação que traz resultados concretos para a população de Niterói. E então fico muito satisfeito. Evidente que estamos no primeiro ano, a gente quer trabalhar muito mais, a gente quer apresentar muito mais projetos de lei, a gente quer ter muito mais contato com a população, a gente quer fiscalizar muito mais o Executivo. Eu acho que a principal função do vereador hoje é a fiscalização do Executivo. Eu sempre falo isso em Niterói. Niterói não é uma cidade que o problema dela é a falta de orçamento. Niterói é uma cidade cujo problema é o mau investimento do orçamento existente. A gente aprovou um orçamento para o ano que vem de 1.830 bilhões de reais. Quer dizer, é muito dinheiro. E qual é a principal função do vereador? A gente tem que fiscalizar esse orçamento. Então, a gente teve boas ações durante esse ano. Eu fico muito feliz ao andar na rua, ser reconhecido, as pessoas param, falam, elogiam o mandato através da internet, das redes sociais. Isso me deixa muito satisfeito e é apenas mais um combustível para que a gente continue trabalhando, continue lutando e a gente segue na luta para tentar melhorar cada vez mais a cidade de Niterói, essa cidade tão linda, tão bonita e que todos nós amamos muito. Perfeito. Bruno, estive presente na homenagem que você prestou no último dia 13, né, na Câmara Municipal, a uma das maiores expressões da cultura de Niterói, que é, sem dúvida alguma, a poetisa, a declamadora, a professora da arte de dizer, Neide Barros Rego. A área cultural aplaudiu de pé a sua iniciativa. Ficamos realmente emocionados com sua atuação. Uma belíssima solenidade. Eu queria saber, Bruno, se você tem alguns planos para continuar esse incentivo nas atividades culturais. Cara, primeiro eu quero agradecer, realmente eu acho que foi uma solenidade muito bonita, mas super merecida para a Neide, né? A Neide é justa homenagem. A Neide é um expoente da cultura no município de Niterói, não tenho a menor dúvida disso, é uma grande poetisa. Aliás, tivemos a oportunidade de, durante a homenagem na última sexta, tivemos lindas declamações de poesias, a Neide cantando ao final de maneira belíssima, Ave Maria, uma coisa que emocionou sem dúvida nenhuma a todos nós. Eu acho que a Câmara de Vereadores ela tem que receber essas grandes figuras da cultura da cidade e sempre reverenciá-las, sempre homenageá-las. É verdade. E acho que a cerimônia da Neide foi muito interessante, que além da presença dela própria, super merecida e justa homenagem, nós tivemos ali na Câmara Municipal a cultura da cidade representada, com a tua presença, que é um expoente da área cultural da cidade, com a presença do Pimentel. Olha, a presença do Pimentel me deixou... véspera de completar 102 anos, 102 anos, estava lá aplaudindo, participando, se emocionando também, ao final conversando com a gente. Então, quando a gente vê o Pimentel, que talvez seja o expoente máximo da literatura na nossa cidade e no nosso estado, por toda a sua vida, por toda a sua dedicação à cultura, à área literária, num evento desse, isso é muito bom para a cidade. Muito bonito. Isso é muito bom para a cidade. Estava lá a nata da intelectualidade em nossa cidade, a presença do Sávio Soares de Souza, o atual intelectual do ano. Também gostei muito da saudação da Fabiana, muito bonito, né? Muito a atuação do Gentil. Gentil tem certeza que está nos assistindo. Mandar um abraço para o Gentil, que também é um dos maiores jornalistas que essa cidade tem. E, além de tudo, uma pessoa de um coração gigantesco, uma pessoa de uma alma muito boa. Presidiu o sindicato dos jornalistas. Então, acho que foi uma grande homenagem. Claro. Então, acho que foi uma grande homenagem. Sem dúvida. E a gente quer, durante o ano que vem, continuar fazendo isso. Uma das mais belas solenidades que assisti nesses últimos tempos. Que legal, muito bacana. Eu acho que a gente tem que, ano que vem, fazer isso crescer, fazer isso aumentar, homenagear mais pessoas, porque Niterói é uma cidade que respira cultura, né, mano? E como é que você vê o movimento cultural aqui na nossa cidade? Niterói é uma cidade que respira cultura. Niterói é uma cidade de uma intelectualidade muito grande, então os movimentos culturais, naturalmente, eles têm uma capilaridade em toda a sociedade, seja do ponto de vista literal, do ponto de vista musical, do teatro. Então, acho que Niterói tem movimentos culturais fortíssimos e acho isso muito bom para a cidade.
Niterói é uma cidade que respira cultura, que vive cultura. A gente tem equipamentos culturais belíssimos. Estamos aqui perto de um, talvez mais bonitos do Brasil, que é o Teatro Municipal. Eu tive a oportunidade, Mônaco, há um mês atrás, de assistir um espetáculo no Teatro Municipal, organizado pela Andef, que era de dança, enfim, com as pessoas da Andef. Um espetáculo belíssimo, uma das coisas mais bonitas que eu vi nos últimos tempos, enfim, várias pessoas da Andef dançando, e muito legal, muito bacana mesmo, uma coisa que eu nunca tinha visto. Esse grupo que já se apresentou na Olimpíada de Londres, ano passado, né? Então foi muito bacana. Então a gente tem ótimos equipamentos culturais. Agora eu acho que a cultura precisa de cada vez mais incentivo do poder público. É verdade. Esse é o principal. A gente precisa de cada vez mais incentivo do poder público. Eu criei, por exemplo, Mônaco, fiz 2 emendas ao orçamento, que eu vou insistir com elas no orçamento do ano que vem, que eu acho elas fundamentais para a cidade e para a cultura da cidade. Primeiro é a criação de um arquivo público municipal. Niterói não guarda as suas memórias. Isoladamente as pessoas o fazem, mas o poder público não tem um local onde os niteroenses possam ir pesquisar a história da cidade, pesquisar a história da cultura da cidade. Eu tenho um acervo cedido ao Centro de Memória Fluminense da UF, que contém 10 mil peças. Olha. Eu sempre procurei, né, guardar esse material que fala sobre a história de Niterói, não só livros, como também jornais, revistas e fotografias antigas. Claro. Isso é muito importante. Imagina se isso tivesse a prefeitura, se tivesse um local para também guardar de outras pessoas, que eu tenho certeza, assim como você guarda, uma série de pessoas guardam. E a prefeitura não tem isso. Então fiz essa emenda. E fiz outra que eu achava muito importante. E Niterói também. tem muita história. Niterói tem muita história. E fiz outra que eu acho muito importante também, que era a criação de um roteiro histórico na cidade de Niterói. Para que a prefeitura fizesse um roteiro histórico turístico, mas também para o cidadão niteroense, para ele poder conhecer a história da cidade. É interessante. Para ele poder rodar os locais que marcaram a história e marcaram as gerações da nossa cidade. Então nós vamos insistir com isso, que isso é muito importante. O poder público tem que incentivar a cultura no município, tem que preservar o patrimônio histórico. A gente vê agora e para isso tem que destinar recursos. E aqui nós temos vários patrimônios históricos tombados, como a Igreja de São Lourenço dos Índios, onde foi fundada a cidade de Niterói, temos a Fortaleza Santa Cruz, temos o Solar do Jambeiro, temos agora a reforma do prédio dos Correios. Pois é. Né? E agora a gente precisa fazer com que a prefeitura destine recursos para essa área. É verdade. A reforma do prédio dos Correios, por exemplo, custou 26 milhões de reais. E realmente é caro, porque você tem que preservar o patrimônio, é minucioso o trabalho, então a gente precisa aumentar o orçamento da cultura. Eu vejo o movimento cultural da cidade muito bem, fantástico. Niterói é uma cidade que vive cultura, agora, na minha opinião, carece de apoio ao poder público. Existe. A gente também não pode ser injusto. Existe, sou um vereador de oposição, mas reconheço na Secretaria de Cultura, na FAM, 2 pessoas que comandam essas pastas, pessoas dedicadas à cultura da cidade, dedicadas a trabalhar e a trabalhar de maneira correta. Agora a gente precisa fazer com que o prefeito destine mais recursos para essas áreas. Vamos falar um pouco de seu trabalho, Bruno. No decorrer do ano, foram apresentados vários projetos de lei. Alguns até me chamaram a atenção, como aqui autoriza músicos que utilizam instrumentos musicais de sopro ou de corda a se apresentarem individualmente em logradouros públicos. Eu gostaria que você nos falasse um pouco desse projeto. Como eu falei da função fiscalizadora do vereador, né? O vereador tem 3 grandes funções. A fiscalizadora, que na minha opinião é essencial. O vereador ele é o cargo público eletivo mais próximo da população, por isso ele tem que estar em contato direto com o cidadão, ouvindo os problemas, tentando a solução para esses problemas. E o vereador ele legisla, ele cria leis, ele emenda as leis dos colegas, ele vota favoravelmente ou contrário às leis propostas. E dentro dessa função eu procurei fazer o máximo esse ano. Eu apresentei mais de 30 projetos de lei, projetos importantíssimos, se eu não me engano fui o 2º vereador que mais apresentou projetos de lei esse ano, e tive 3 leis aprovadas. É difícil, o processo legislativo é um processo longo, demorado, às vezes é difícil para a população compreender, poxa, mais de 30, só 3 foram aprovadas, porque tem que passar por uma série de comissões, depois tem que ser votado em 2 turnos, o prefeito tem que sancionar, mas enfim, 3 leis foi um bom número se comparado até com os demais colegas.
Dentre as leis, eu acredito que essa lei que autoriza os artistas de rua é fundamental. Ainda não foi votada, mas eu tenho certeza que será no ano que vem. Por quê? No mundo inteiro, Mônaco, no mundo inteiro, em Paris, Nova York, Chicago, você vê pessoas de talento grande, muito grande, se apresentando na rua. E isso é muito bom, isso é muito bacana, e a gente quer isso em Niterói. Pessoa talentosa, pessoa que queira expor, enfim, o seu talento, a sua aptidão cultural, seja na música, na dança, que ela possa se apresentar livremente nos espaços públicos da cidade. E outro também que eu gostei foi sobre o ensino de xadrez, Bruno, nas escolas públicas de Niterói. Quais são as vantagens nesse projeto? Isso é muito bom. A gente tem vários projetos voltados para a educação, né? Eu acho que a educação é um setor fundamental da sociedade. A gente só melhora o mundo investindo em educação. Tem uma frase que eu gosto, mano, que é: eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Eu acho que é a maior realidade, é a maior verdade que tem. Então a gente tem uma série de projetos voltados para a educação. Tivemos a discussão do plano de cargos dos professores, apoiando os professores. E dentro disso, esse projeto do xadrez, eu acho que ele se destaca. Porque o xadrez, na verdade, é uma arte. O xadrez é algo que desenvolve a mente da criança. Eu lembro no colégio onde como desenvolve? Como desenvolve, porque lida com a inteligência diretamente e mais do que isso. O xadrez ele é um chamariz para que as pessoas desenvolvam as suas aptidões de concentração, de dedicação, enfim, de entender aquele como as peças estão no tabuleiro. Então, para a vida, eu acho muito importante. Além de para a própria intelectualidade da criança ser fundamental. Eu lembro do colégio onde eu estudava, hoje eu já não jogo mais xadrez, se botar para jogar, certamente eu vou tomar um checkmate em pouca jogada. Mas eu lembro no colégio onde eu estudava, a gente jogava xadrez e é muito bom para o desenvolvimento tanto emocional quanto intelectual do estudante. Eu gostava muito de jogar xadrez, inclusive lia o trabalho do Mequinho, que foi campeão de xadrez, mas espetacular. Xadrez realmente merece todo o incentivo dos pais à criança, sabe? Com certeza. Sim. Agora, eu gostaria, Bruno, quanto aos questionamentos que você fez na área da saúde pública, você obteve respostas por parte do poder público? Como é que está a questão do aluguel das ambulâncias? Você poderia nos falar? Eu acho que talvez saúde pública seja o ponto hoje em Niterói mais carente. E aí vamos ser também justos, não é algo do atual governo ou do governo anterior, é algo conjuntural. Saúde pública no Brasil está muito ruim. Saúde pública no estado do Rio está muito ruim e Niterói se reflete. Concordo plenamente. Né? Aliás, em Niterói você tem um problema, a saúde pública vai mal e a particular também vai. Né? Então, eu até fiz uma audiência pública para discutir isso. E falando do problema da saúde como um todo, a saúde tem dois problemas. Primeiro é a falta de recursos. Falta de recursos. A Alemanha, por exemplo, destina 9% do orçamento para a saúde, o Brasil destina 4,5%. Nós estamos numa situação difícil na área de saúde. Então, nós estamos numa situação difícil. Então, primeiro, falta recursos. E segundo, os recursos que tem vão lamentavelmente por um ralo de má gestão, enfim, de tudo. E Niterói, lamentavelmente, na minha visão, tem sido assim. Então, dentro da função fiscalizadora, eu procuro fiscalizar com muita eficiência e de maneira muito enérgica a saúde na cidade. Então, o vereador ele tem um instrumento que é o requerimento de informação, pedindo informação, solicitando cópia de contratos, cópia de convênios, informação sobre gastos. A gente analisa o diário oficial da prefeitura, que está ali toda a licitação, toda a contratação diariamente. Aqueles valores que a gente considera um pouco acima do normal, a gente faz um requerimento de informação, o requerimento é votado, a prefeitura tem 30 dias para responder. Lamentavelmente, a prefeitura descumpre a lei orgânica do município e não responde nos 30 dias, o que configura até crime de responsabilidade por parte da autoridade pública municipal. Agora, as respostas que a gente tem, via de regra, também não são satisfatórias, e esse caso da ambulância ficou famoso, esse até foi respondido, mas eu discordo, eu acho que não pode ser isso. A prefeitura alugou 3 ambulâncias pelo valor de R$40 mil por mês. Então, a ambulância custou R$40 mil por mês. Aí você pergunta, mas é uma ambulância com UTI, toda bem equipada? Não. Ambulância simples, só uma ambulância. Então, enfim, eu acho que a fiscalização na área da saúde ela tem que ser efetiva. E a gente precisa rediscutir a questão da saúde. A gente precisa de mais recursos da saúde e de melhor direcionamento dos recursos existentes. Perfeito, Bruno.
Eu queria saber, estamos chegando ao final do programa, quais são os seus projetos em mente para o futuro? Olha, eu acho que 2014, espero que seja, e vai ser um ano ótimo para todo o niteroense e para essa cidade maravilhosa que é a cidade de Niterói. E nós estamos com expectativas muito positivas com relação ao ano que vem. Vamos continuar na nossa linha de fiscalização do Poder Executivo, que eu acho importante, que eu acho que a população quer ver isso, a população quer ver o recurso público bem empregado, e vamos apresentar uma série de outros projetos. Estamos analisando, por exemplo, Mônaco, e aí dentro da área da cultura eu quero te dizer, um exemplo de São Paulo, muito bom, uma lei de um vereador paulistano, lei de incentivo à cultura, a gente está tentando adaptar para Niterói, para que as empresas possam investir nas atividades culturais do município, em troca de descontos no seu pagamento de imposto, como existe na Lei Rouanet e outros exemplos, o que é muito bom. Lei de incentivo à cultura no municipal, com os impostos municipais, seja IPTU, seja ISS, seja TBI. E isso em São Paulo está dando certo através dessa lei, está tramitando na Câmara, uma lei que tem sido muito elogiada, e a gente está estudando como propor isso aqui em Niterói, porque essa área de incentivo à cultura é fundamental. É uma medida muito importante, porque todos aqueles que atuam em prol do movimento cultural de Niterói devem ser incentivados. Com certeza. Até na isenção de impostos prediais, etc. Exatamente. Por exemplo, houve uma proposta na Câmara de redução do ISS das empresas de ônibus para 0,01%, que eu sou absolutamente contrário. Eu acho que já estão pagando imposto de menos, tem que aumentar a carga tributária deles. Você vê as atividades culturais em Niterói, pagam o imposto sempre ao máximo, né? Isso aí. Então, existe uma inversão. Além disso, nós vamos continuar tocando firme na questão dos transportes, para a gente ter um sistema de transporte melhor na cidade, continuando fazendo esse belo trabalho. Vamos apresentar vários projetos de lei ano que vem, e vamos continuar nessa ação firme, fiscalizando a Prefeitura de Niterói. Perfeito. Considerações finais, Bruno. Mônaco, só tenho a agradecer a você, um prazer estar aqui. Você é uma figura expoente da cidade de Niterói, do meio cultural de toda a cidade, do meio literário. Para mim é um prazer enorme estar aqui no seu programa. Estou sempre à disposição. Agradecer à UniTV, à TV Fluminense, e desejar a vocês, a sua equipe e a todo cidadão que está nos assistindo, a todos os telespectadores, um ótimo Natal, de muita paz, luz, prosperidade e um 2014 de muitas conquistas e realizações. E tenho certeza que a gente vai continuar trabalhando muito para ver essa cidade que a gente tanto ama cada vez melhor. Muito obrigado, Bruno. Te agradeço, Mônaco. Despeço-me agradecendo a presença do ilustre vereador Bruno Lessa aqui em nosso programa e também aos nossos queridos telespectadores. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero ano de 2014. O segundo bloco, o bloco de saúde e bem-estar, terá o comando da nossa psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, tra lá 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 lá? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau? Os estudantes de pedagogia da Universidade Federal Fluminense participarão de uma nova experiência. É que a Faculdade de Educação inaugurou no dia 24 de setembro o novo espaço do Laboratório de Jogos, Brinquedos e Brincadeiras, o LAB, com o objetivo de formar professores de uma perspectiva diferente, que busca ensinar crianças com um método mais divertido e lúdico. O novo laboratório contará com atividades para crianças e adultos. O trabalho, o laboratório enquanto espaço é novo, né? Está sendo inaugurado hoje. Mas o trabalho que o laboratório desenvolve é uma coisa que acontece aqui na Faculdade de Educação desde 2005. A gente vem desenvolvendo ações de formação de professores na perspectiva do brinquedo, do jogo, da brincadeira. Então, algumas atividades que são oferecidas para as crianças, o nosso aluno em formação participa, né? Então, ele aprende em serviço, ele aprende no processo de lidar com a criança, né? A ideia é que a agenda de atividades seja bastante variada, com minicursos, visitas interativas e diversas oficinas, como de teatro, cinema e fotografia. A proposta do LAB é atender turmas de crianças de 5 a 12 anos de idade.
Todo feito com material reaproveitado, a intenção é criar uma outra lógica a respeito dos brinquedos, menos voltada ao consumo e mais à criatividade. O Lab, ele tem uma proposta muito legal que de começo é ir contra o consumismo infantil, né? Que cria uma relação muito cruel com a criança. E aqui a gente trabalha com materiais que seriam descartados. A criança pode criar aquilo, né? Pode se identificar, pode expressar sua cultura naquele brinquedo e a gente vai aprendendo tudo isso daqui. Aqui a gente aprende que existem várias formas de trabalhar com brinquedo e desenvolver várias funções na criança. A relação dos brinquedos, dos jogos e das brincadeiras com a criatividade infantil é fundamental no aprendizado dos estudantes de pedagogia. E foi justamente por causa disso que o Lab foi reconstruído. A ideia agora é que as escolas da região sigam o exemplo e criem seus próprios laboratórios. Esse laboratório é completamente diferente de tudo que eu vi, porque ele envolve principalmente a criatividade da criança, não é? E essa criatividade da criança é importante com o estudo de quem está na área de pedagogia. Então esse laboratório aqui ele pode servir justamente de base de uma nova filosofia de se ensinar. Isso aqui é um laboratório justamente para o curso de pedagogia. Esse é um laboratório que vai servir de base para as escolas públicas que nos cercam. E não só a escola pública, pode servir de base para o ensino propriamente dito. As escolas públicas que quiserem organizar visitas podem se inscrever por telefone ou internet. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Luísa do fundo do mar. A canoa virou por deixá-la virar, foi por causa do Pedro que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com a nossa queridíssima professora Neuza de Oliveira Peçanha. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A professora Neuza Peçanha está comparecendo hoje a nosso pedido para justamente fazermos aí o encerramento da nossa programação desse ano e deixar para a gente a nossa bonita mensagem de Natal, que eu acho que ela é uma pessoa muito especial para deixar esse tipo de mensagem. E a professora Neuza Peçanha é formada em Letras Clássicas pela UF, lecionou língua portuguesa e latim em várias escolas particulares, e é concursada, e então, depois de concursada, passou a lecionar na escola Aurelino Leal, né, professora Neuza? E ela é presidente do Centro Espírita Discípulos de Allan Kardec, faz um trabalho voluntariado maravilhoso, que é um trabalho de forma contínua, no Grupo Espírita Messe de Amor, não é? Com o Grupo Mocidade, que é um grupo de jovens, não é isso? E na Casa Maria de Magdala. Na Casa Maria de Magdala também é com jovens. É adolescentezinhos de 13 a 16 anos. Sei. E também faz esse trabalho de voluntariado nas bibliotecas públicas, né? E participa sempre de concursos de poesia, promove concursos de poesia. Não, levo os meus alunos a participarem desses concursos que já são tradicionais em nosso meio, para incentivar a criação poética. Então, acima de tudo, professora Neuza é uma grande incentivadora daquelas coisas boas, daquelas coisas que o ser humano tem de bom dentro de si, e ela então faz aquele trabalho, que é um trabalho de formiguinha, né, professora Neuza? Dá um pontinho aqui, é um trabalho artesanal, né? Dá um pontinho ali, mas está sempre procurando amealhar e procurando suscitar nas pessoas aquilo que elas têm de bom, né? Então, professora Neuza, vamos aqui te perguntar, te fazer uma pergunta que eu acho que vai nos levar a todo esse aprendizado que a gente quer ter através da sua experiência, né? Que é essa coisa da santidade,
Quer dizer, será que nós temos mesmo, que o ser humano tem mesmo a oportunidade de tornar-se, durante essa dimensão de vida, de tornar-se santo, de tornar-se santificado? Nós, para entendermos a vida, até procuramos os meios, né? Aquilo que pudéssemos estar recebendo para melhor nos situarmos nessa trajetória de vida. Há pessoas que pensam, eu questionar, isso estou ofendendo a Deus? Eu acho que não pensa assim, não. É uma questão de dignidade, porque se eu questiono, não é? Eu quero entender a vida, esse planejamento, para poder trabalhar, servir e ter a riqueza maior que é a paz. Essa questão de santidade, nesse sentido, está dentro da lei de evolução, porque nós acho que temos que acreditar que fomos criados para irmos paulatinamente nos acrescentando naquilo que é bom, naquilo que faz bem, e isso é atribuição que vamos a desenvolver por um planejamento maior, partindo dessa crença que eu acho que é indispensável, de que existe um Criador, de que existe Deus. Então, acredito sim. Agora, a gente podia até falar mais santidade e o tempo. Bom, esses elementos, tempo e espaço, Deus nos fornece. Eu acho que um tempo chamado eternidade sem fim vai dar oportunidade a cada um de nós de ir se acrescentando, não é, em características cada vez melhor. Espaço também, a própria ciência mostra. Pois é, professora Neuza, a gente fica pensando, o universo se expande constantemente. E o ser humano não? Exatamente. Então, tudo que há de ser criação de Deus tende a progredir. Olha, a gente não está falando com um grande empresário, um grande diretor, uma grande autoridade. Nós estamos falando com Deus, partindo disso, que existe um Criador para que se justifique toda essa grandiosidade em que se consiste a vida. Até porque o universo tem suas próprias leis. Quem há de querer se voltar contra? Impossível. Não vai se dar nada bem. São leis e a gente tem que se curvar. Talvez tantas vezes a nossa dificuldade seja um orgulho exacerbado, não é? Não, nós temos de nos curvar a esses poderes. Eu fico me perguntando se é um orgulho exacerbado ou se é, na realidade, uma falta de consciência mesmo exacerbada. Também. Né? Uma infantilidade exacerbada. E, no fundo, até para a gente ser mais delicado, é a ignorância. Nós ignoramos tanta coisa, né? Pois é. E às vezes a gente está a viver dentro de uma despreocupação, vivendo momentos, dentro de um imediatismo. E nós somos criados para coisas cada vez mais belas. Tão bom participar de alguma coisa que tem beleza, que tem utilidade, que vai ajudar o outro, principalmente até em condição de professora, jovens, crianças. Mormente essa situação que se vive, né, com essa miséria, essa ruína moral. A atual conjuntura é muito pesada, né? Então, se numa escola, uma professora vai procurando sensibilizar, mostrando ao aluno que vem lá da miséria, daquela moral toda estraçalhada, mostrar, você tem esse valor, meu filho. Você pode escrever, você pode dizer, você pode cantar, você pode tocar, você pode dançar. Você pode expandir-se. Expandir-se. A criatura, às vezes, se espanta, mas eu, professora, você é filho de Deus. Então, esse trabalho preenche a vida da gente, de beleza. Agora, nessa expansão, as pessoas, muitas vezes, eu percebo que elas esbarram muito, aí sim, nessa falta de consciência que nós falamos no princípio. Quer dizer, até que ponto, quando a pessoa começa a desenvolver um talento que tem,
começa a causar, às vezes, à sua volta, de certa forma, uns choques. Né? A gente vê na própria sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade de consumo exacerbado, como as pessoas se chocam, porque aí fica aquela disputa do mas quem é o melhor, quem é o melhor, quem é o melhor? E o prazer, eu acho que não está ligado a essa coisa do tem mais prazer, aquele que é melhor nisso ou é melhor naquilo. Tem lugar para todos, né? Sem dúvida alguma. E a expansão é para todos, porque o universo é infinito. Então, é por isso que todos nós, sem exceção, nós precisamos desses incentivadores, voltando, não é, a essa situação, né, de jovens, porque é daí que vai começar. As crianças, os jovens, aqueles que lidam. Então, tem que, quando estiverem no desânimo, porque existe isso no ser humano, assim, a disputa, né, o sentimento inferior, mas é preciso que tenha aquele que venha apaziguar, mostrar ele tem valor, você tem valor e há um lugar para todos. Tem que ter um esse lugar para todos é muito importante que o ser humano possa ter essa consciência, porque às vezes o que é menos favorecido, de certa forma, por uma série de circunstâncias da vida, ele se acanha, muitas vezes ele fica no seu canto, ele fica à margem mesmo e achando que é menos, achando que não vai ter chances, que, né? Quer dizer, como é que seria trabalhar com esse jovem que está ali se desqualificando, que está à margem desse contexto, né? Só quem põe a mão na massa é que eu acho que pode falar sobre isso. Então, diga para a gente como é que é isso, como é que é dar incentivo a esse jovem e colocá-lo nessa caminhada da evolução. Mas é exatamente naquele trabalho ao qual a gente está ligado no dia a dia. Como professora, já aposentada, é lógico, mas sentindo uma saudade tão grande e vou a esses trabalhos voluntários nas oficinas de poesia. Mas tem um exemplozinho ainda de sala de aula, são tantos, mas me ocorre esse agora. Menino levadíssimo, não me dava sossego, sabe aquele que procura perturbar a sala de aula. Trabalhando com a Liga Portuguesa, temos as aulas específicas de redação. Já lá o menino escreve, entrega e já volta lá para o seu lugar, na inquietação. Quando fui ler a redação dele, olha, ela estava eivada de erros até, de ortografia, mas houve momentos em que eu falei, meu Deus, este meu aluno tão levado é poeta. E até hoje, já faz tanto tempo, ainda me emociono. Que coisa então, bonita. lá, corrigi os erros, mas fiz aquela observação, dizendo... Que grandeza interior, né? Essas expressões que você usou, isso aqui é de grande riqueza. Você sabia que você é poeta, mas foi uma transformação vital naquela criatura. Quer dizer, provavelmente ele já trazia as sementinhas, mas não tinha essa consciência. Não tinha consciência. Então, eu preciso que venha aquele mais experimentado, mais habilitado, que diga, mas você tem isso. E vai a conduzi-lo. O menino se interessou pelas aulas, e porque sabia que ele tinha um valor. Ele era só sempre recriminado, porque era tão levado, era muita reclamação daquele aluno, mas ele disse, não, mas eu tenho esse valor, a professora disse. Então, uma coisinha assim, pequenina, não é? E que pode... o que mostra que o comportamento dele não era incompatível com os talentos. Exatamente. Então, é preciso muito a compreensão, sabe, alargar a compreensão, paciência. Olha, aí você falou em consciência, problema de consciência. Eu estou colocado nesse trabalho, não é para prejudicar, para achatar ainda mais aquele que já está achatado na vida, mas para mostrar valor. Não para punir, mas para exatamente. Dar opções, né? Dar opções. Para alargar os caminhos de escolhas, né? Exatamente. A gente está às vésperas do Natal, não é? E eu gostaria muito que você nos trouxesse, acima de tudo, a mensagem de Natal. Pois então, quando a gente fala em Natal, não é, nós todos lembramos de Jesus. A gente sai aí pela rua, é uma azáfama
Se bobear, a gente frenesi, um movimento frenesi. louco, É tropeção, é empurrão, as casas comerciais assim. Bom, é aquilo, né? O que eu vou fazer para o Natal, o que vamos comer, o que vamos beber, o que eu vou presentear, já é até um hábito. Aquele frenesi, é mesmo a palavra. Mas a gente vê que não é só isso. Há muitas situações. Neste momento, estamos lembrando de Jesus, é o aniversariante. E aí a gente vê que ainda há, assim, um recolhimento. Não que não se vá rir, brincar na noite de Natal com a família. Não, mas será bom. Mas eu tenho que esperar o dia de Natal para pensar, Jesus me ajuda, Jesus me ampara, Jesus me conduz, Jesus me orienta, Jesus me inspira. Jesus deve ser companhia para todos os dias, para todas as horas. Se temos essa crença, mas a gente vê que a humanidade, de quando em quando, vem criaturas maravilhosas para dar exemplo, e aquilo vai se refletir no comportamento ali daquela população, daquele povo do mundo, de quando em quando nós temos. Bom, acabamos de perder um agora. Estava pensando nele. Que foi uma coisa louca, né? Que deixou para o mundo inteiro, que foi o Mandela, né? Exatamente, eu guardei aquela folha de jornal, eu tenho que reler mais isso, que coisa tão linda. E a gente vê, quando se falou em eternidade, olha o tempo, a paciência, a vida inteira naquela luta, na incompreensão. E agora a gente se emociona. Então, voltamos a dizer, tem tempo para a santificação de todos nós, dentro da eternidade. Porque se a gente morre, na verdade não morre. Porque é o corpo que vai na transformação, mas a essência espiritual, aquilo que você é, o que cada um de nós é, isso não poderia morrer e ser massacrado e esquecido. Isto continua na exemplificação e na continuidade da vida. Mas eu não posso deixar passar esse momento quando trouxemos Jesus, de que exemplo nos deixou Jesus diante, né? Ele estando conosco, que foi enviado à Terra para ensinar a gente a amar. Amar é compreender, é perdoar, é abraçar, é acolher, é exemplificar, é aproveitar para orientar e incentivar. Dá tempo de eu lembrar de uma passagem de Jesus? Dá sim. É aquele momento em que aqueles homens vestidos de tanta honestidade e santidade levaram aquela mulher que deveria morrer apedrejada porque foi apanhada em adultério. Lá muito sérios, esperando a sentença de Jesus, era a lei. E Jesus esteve em silêncio um pouco. Depois, com a sua dignidade, a sua pureza, que era verdadeira, ele diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem, foram saindo, porque todos estavam debaixo de uma hipocrisia. E ele olha para a mulher aí, que é o grande ensinamento, que procura nos orientar a vida. Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Olha, vai e não peques mais. Então, Jesus, enquanto tinha doçura, enquanto não nos humilha diante dos nossos erros e fragilidades, ele nos alerta com a firmeza. Segue, procura acertar daqui para frente. Então, é assim com cada um de nós. E a gente segue porque as condições estão dadas, né? As condições estão aí em cada um de nós, em cada ser humano. Então, né? Oportunidades vão se sucedendo. Errei. Não adianta também achar que eu vou virar vítima em casa daquela companhia desagradável em que eu me torno, sempre com cara de vítima. Não é assim, não. Nas dificuldades que a gente tem passado na vida, já aprendemos essa lição e nos pomos de pé. O coração está sangrando, está doendo? Está. Mas Jesus diz, levanta-te e anda. Aí a gente se põe de pé, porque eu quero vencer. Eu não quero ficar um traste inútil. Eu quero trabalhar enquanto a vida me dá essa oportunidade. Então a gente se põe de pé e aí a mão de Jesus nos conduz, mas porque estamos no esforço
Então, a gente, como professor, ou em qualquer situação em que estejamos lidando com o outro, nós temos de incentivar e dizer, tem jeito sim, prossegue, será auxiliado pelas forças de E na luz. sua concepção, Neuza, o que seria, na realidade, essa perspectiva, né, essa coisa do vencer? Na sua ótica. Do vencer, nós, um dia, até já faz alguns anos, nós estava perto do Natal. Aí, uma emoção, a gente que escreve, né? A gente tem inspiração. Mas eu me sentei e posso ler o que está escrito aqui? Com certeza. O nome é ceia. Estamos na época de prepararmos a ceia. Vieram famintos, desnudos, cansados, alforjes vazios, os olhos opacos, sentaram-se à mesa. Vieram vestidos de linho, de seda, alforjes tão cheios, os olhos tão ávidos, sentaram-se à mesa. E ele chegou. Na branca toalha, ao longo estendida, nem vinho, nem peixe, nem água, nem pão. Olhou-os nos olhos, sentiu-lhes a fome, sentiu-lhes o frio, chamou-os meus filhos, serviu-lhes a paz. Então, vencer é conseguir viver com harmonia, com a paz, sabendo que eu não tenho perfeição, mas eu sou chamado a servir. Então, quando perto do Natal, a gente se reúne para toda essa comemoração, devemos dizer, Jesus, me ajuda, não precisa contar a história, ele sabe o que vai dentro da gente. Eu quero servir, eu quero ser útil, e daí a gente vai ser vencedor na medida do possível, porque tem a paz. Jesus disse, eu não lhes dou a paz do mundo, é a paz de outro reino. A paz é essa, a consciência tranquila, o estar lidando, ajudando o outro a melhorar, enquanto eu me ajudo também, porque a herança de Deus é maravilhosa. Uma florzinha pequenina, um jardim florido, toda a natureza, isso é Deus. E poder dormir em paz é uma coisa maravilhosa. Exatamente. Né? Você poder fechar seus olhos. Quando eu falo dormir, eu estou usando também dormir como uma metáfora até da própria morte, né? Porque o sono é um primo, um irmão da morte. A gente, quando dorme, né? Sai de cena. Mas eu acho que, acima de tudo, esse teste é importante que a gente faça, né? Se a gente está conseguindo dormir em paz. Exatamente. Boa colocação. Né? Quer dizer, se a gente, na hora de dormir, se a gente pode fechar os olhos, e se esse for o último sono aqui nesta dimensão, se a gente, numa outra dimensão, vai ter paz. Exatamente. Ou vai ter consciência de que fez aquilo que foi possível. É lógico que, como você falou, nós não somos perfeitos. Nenhum de nós é, todos nós temos nossos erros. Agora, devemos poder aprender com eles. Porque até estava lembrando essa mania de ser professora, né? A matéria, para ser aprendida, há explicação, mas para que a gente absorva, nós temos que passar por uma série de exercícios. Acerta uma vez, erra outra, acerta muitas vezes, porque é o exercício. Então, só na prática da vida é que a gente pode se ver. O cai, levanta, cai, levanta. Cai, levanta. Cristo mesmo. Né? Exatamente, é isso. Várias vezes no percurso da via sacra, ele cai, levanta, cai, levanta, cai. Então, a gente tem de se dobrar diante dessas evidências, porque nós queremos ter paz para viver, fugir dessa. Acho que, então, podemos deixar, então, a paz como uma grande conquista que um ser humano pode alcançar durante o seu processo de vida. Porque eu creio que resume tudo. Se tem paz, porque você... se tem paz, tem alegria, tem
a gente pode saborear a vida de várias maneiras. Palavra preciosíssima. Né? Saborear a vida. Pois com a paz é possível, né? Mas sem ela fica impossível. Professora Neuza, então, suas considerações finais para o nosso telespectador, já que esse, gente, é o nosso último programa desse ano. Então, professora Neuza deixará sua mensagem para a gente finalizar aqui a nossa programação. Então, ante essa expectativa do dia de Natal, que já estejamos assim, nos preparando para esse encontro especial dentro de nós mesmos com o nosso amado Jesus. Jesus, basta falar Jesus, Ele lê, Ele sabe, Ele nos abençoa. Possamos estar de mãos dadas, cada qual no seu mistério, trabalhando por um mundo melhor, tendo dentro de nós a crescer a paz, a abençoada paz. Que coisa maravilhosa, né? Que todos nós possamos unir nossos pensamentos, né? Buscando sempre um pouco mais de paz, já que vivemos num momento histórico tão conturbado, de tantas crises, né? De tantas imperfeições, de tantos desenganos e injustiças, né? Então, busquemos sempre a paz, que nós todos possamos, nesse Natal, encontrar mais profundamente, um pouco mais, né, professora Neuza, a paz. E trabalhemos pela paz. Trabalhemos pela paz, isso. Olha, meu beijo grande, até o próximo ano e até o próximo programa. Acho que